Fala galera, bem-vindos de volta ao podcast Spoilers da Vida. Já estamos aí no 9º episódio desse 5º ano, com muito conteúdo exclusivo para te ajudar a aprender sobre os seus pensamentos, seus hábitos e como desenvolver o seu foco, disciplina, inteligência emocional e muito mais. Se você é novo por aqui, não deixa de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo novo. E se preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E essa semana eu estava conversando com a Tati, para quem é novo aqui, Tati é minha esposa, tá? E a gente comprou uma bicicleta daquelas dobráveis para ocupar menos espaço aqui na casa e também para a gente poder levar para qualquer lugar quando a gente for viajar. E antigamente a gente usava aquelas bikes alugadas que deixavam você usar por acho que 35 ou 40 minutos, o que nunca foi um problema, mesmo elas nem sempre estando ali nas melhores condições e às vezes a gente até tendo que disputar a bicicleta com os entregadores, né? Só que esse ano a gente está com algumas metas. Quem acompanha aí o Instagram ou por aqui sabe que eu estou com algumas metas e a Tati também, metas relacionadas à saúde, e ela, assim como eu, tem feito um treino específico. E semana passada eu estava conversando com ela, eu perguntei como é que ela estava conseguindo fazer o treino de bicicleta, né, que é uma das atividades, se só conseguia usar 40 minutos. E o fato é que ela não estava, porque ela precisava devolver a bicicleta antes do tempo e acabava parando ali o treino no meio do caminho. Por isso que a gente acabou pegando também essa bicicleta, né? Mas se você acha que o episódio de hoje é para falar sobre os impedimentos que fazem com que você não realize o que você planejou, você está enganado. Essa conversa e a compra da bicicleta foi apenas o começo de um tema mais importante. É claro que os impedimentos também podem virar em um episódio, quem sabe semana que vem, e aí se você acompanhar você descobre se o tema da semana que vem vai ser esse. Mas hoje eu vou falar sobre os impactos de não monitorar os seus resultados. Lembra que eu falei que a Tati também tem um objetivo de saúde, como eu? Então, ela teve um resultado muito bom no mês de janeiro, medindo ali no iniciozinho de fevereiro. Então ela viu que reduziu o percentual de gordura, aumentou a massa magra, perdeu peso, conseguiu manter ali a recorrência dos exercícios na academia e dos dias de cardio que ela estava fazendo. Foi realmente um resultado muito bacana e ela até teve algumas medições ali, medições macro, vamos dizer assim, que permitiram ela ver o resultado que ela obteve. E quando eu perguntei como é que ela estava medindo, o que levou ela a esse resultado, por exemplo, se ela estava fazendo progressão de carga, como é que estava a alimentação dela, como é que estava evoluindo no aeróbico, ela não tinha acompanhado. Ah, Bruno, mas isso é tão ruim assim? Ela não conseguiu o resultado que ela estava buscando? É claro que isso é bom, o resultado realmente foi ótimo, mas pensa aqui comigo, eu não consigo dizer efetivamente o que está relacionado a esse resultado, o que contribuiu mais, o que contribuiu menos, e nem dentro dessas atividades o que pode ser melhorado, o que atingiu o objetivo, o que precisa ser revisitado. Fica tudo muito ali suspenso no ar. Por exemplo, depois que ela pegou a bike, eu falei para ela, qual é a tua meta de bike agora que você pode fazer 1 hora? Aí ela falou, eu não sei, mas eu acho que é 10 quilômetros. Ela olhou ali pelo histórico que ela tinha no aplicativo, ela falou, acho que uns 10 quilômetros. Já no primeiro dia, ela andou 13 quilômetros, o que mostra que ela precisa rever a meta dela para que seja algo mais desafiador, né? Mas essa historinha foi só para trazer aqui um exemplo. Existem vários outros impactos da falta de monitoramento do progresso na nossa vida, né? Como, por exemplo, a sensação de que a gente está seguindo ali num caminho escuro, sem saber para onde a gente vai chegar, se a gente está mais perto, se a gente está mais distante do nosso objetivo. Isso pode levar à desmotivação e fazer até com que você desista no meio do caminho. Quem ouviu o episódio anterior vai lembrar aí da historinha que eu contei do escavador que estava ali buscando o tesouro, e ele cavou, ficou todo cheio ali de sujeira, de lama, e uma hora ele desistiu porque ele não sabia onde estava o tesouro. E o tesouro estava ali a alguns metros dele, só que ele não mediu, ele não sabia onde encontrar esse resultado. E também tem outros exemplos, como por exemplo, estudar para um concurso e não fazer os simulados. É a mesma proporção, né? Você vai saber que você está evoluindo, né? Porque você está aprendendo algo novo, mas você não vai saber se você está preparado para a prova. E talvez você acabe perdendo o interesse pelo estudo porque você não vê a evolução. Um outro ponto é que você também não sabe, dentro do que você está estudando, o que precisa ser reforçado. É exatamente essa mesma analogia que a gente faz aqui, né? Um outro ponto muito comum
e que rende aí também um episódio para falar só sobre ele, é a perda do foco nas prioridades. Quando você não acompanha a sua evolução nos temas que são relevantes para os seus objetivos, é muito provável que você acabe entrando ali num ciclo de procrastinação. Você vai começar a usar seu tempo em outras atividades que podem te trazer ali um prazer imediato, ou, o que em alguns cenários acaba sendo um pouco mais perigoso, né? Você vai se ocupar com as atividades que se enquadram na procrastinação produtiva. Você vai responder e-mails, você vai arrumar o seu armário, vai lavar a louça, vai arrumar as fotos que estão ali no seu computador ou no seu drive da nuvem. Você realmente vai fazer um monte de coisas que aparentemente estão te colocando ali bem produtivo, né? São coisas que você entende que são legais, você não está gastando seu tempo com besteira. Só que não, nenhuma dessas atividades realmente está te levando em direção ao seu objetivo. Se manter ocupado é bem diferente de se manter produtivo. Grava essa frase, vou repetir aqui. Se manter ocupado é bem diferente de se manter produtivo. Produzir é andar em direção ao que é importante para você, para os seus objetivos, e não andar em qualquer direção. Poxa, Bruno, mas às vezes eu sinto que, sei lá, eu estou procrastinando e eu faço alguma coisa mais produtiva, vou lavar a louça. E eu me sinto bem depois disso. Me traz ali uma energia boa. É claro que traz. A procrastinação produtiva, ela é uma forma de se automotivar. Só que o problema dela é que ela pode ser viciante. Você pode acabar ocupando seu tempo todo com um monte de coisas pequenas que vão te dar ali aquela sensação positiva quando você termina, porque dá aquela sensação de que realizou algo, e no conjunto final, aquele total de ações não representa muito na direção que você está buscando. E essa é exatamente a armadilha. Você gasta muito tempo fazendo um monte de coisas que parecem ser produtivas e que vão te dar uma sensação positiva, ou seja, isso pode em algum momento se tornar um hábito, mas que não te levam na direção dos seus objetivos. Um outro ponto que também é importante é que quem não mede não tem a capacidade de ajustar. Então, no caso da Tati, que eu falei, ela não sabia que ela já era capaz de andar 10 km em 1 hora de bicicleta. Então, o que ia acontecer? Se ela não estivesse medindo, ela ia estar sempre com uma meta fraca e ela estaria sempre batendo, e ela não ia saber como ela ia estar evoluindo em relação a essa. Eu não vou entrar aqui nem no mérito de como é importante, quando a gente fala de trabalho, né, medir, e isso já daria, sei lá, uns 3 episódios aqui. E tem muitos conteúdos aí em episódios anteriores que você pode buscar e que vai te ajudar a entender um pouco sobre como indicadores, como metas vão de encontro com os seus objetivos de trabalho, tá? De crescimento no trabalho. Se você quiser também entender um pouco sobre o tema, busca aí Sistema Toyota de Produção, ele vai te trazer alguma história para você entender o impacto que indicadores pode ter influência nos resultados de uma empresa, por exemplo, tá? Mas também existem outros fatores relacionados à incerteza sobre o progresso que impactam não apenas o andamento do seu objetivo, mas em outras áreas das nossas vidas, né? Você pode começar a ficar mais cansado, mais ansioso, vai começar a ter ali dificuldade de dormir, às vezes aquela sensação de taquicardia, vai começar a ter discussões, às vezes por coisas pequenas, seja no trabalho, muitas vezes em casa, até porque em casa a gente se sente mais confortável de discutir. No trabalho, às vezes a gente tem aquela questão hierárquica que faz com que você seja mais comedido ali. E você deve estar pensando, nossa, Bruno, tudo isso só porque eu não medi e acompanhei as minhas atividades? Por incrível que pareça, sim. Eu vou te explicar. O nosso cérebro, ele não gosta de incertezas, ele não gosta de informações desconectadas. E isso faz com que ele gaste muito tempo para tentar colocar essas informações em ordem. E não apenas tempo, ele gasta energia. E lembra que energia é tudo que o nosso cérebro está tentando manter ali, ele está tentando evitar esse gasto energético. Ou seja, ou ele vai entrar no modo instintivo e ele vai fazer com que você paralise ali, procrastine, deixe de fazer o que tem que ser feito, ou ele vai te colocar em estado de alerta, te enchendo de adrenalina e cortisol, que no nosso organismo, em excesso, estão relacionados diretamente à ansiedade e ao estresse. E eu sei que tudo isso que eu falei aqui parece muita coisa, mas a verdade é que é simples, só não é fácil. Senão todo mundo estaria aí disciplinado, focado, realizando os objetivos, acompanhando, monitorando, sem ansiedade, sem estresse. E sim, é simples, mas não é fácil. No fundo, são passos que você precisa aplicar na sua vida. É um método que, uma vez que você tem entendido e aplicado, você vai ter muito mais clareza sobre seus objetivos, sobre seus comportamentos, sobre seus hábitos. Você vai ficar muito menos estressado, muito menos ansioso.
vai reclamar menos, vai ter relacionamentos melhores, vai ter realmente uma transformação. E eu vou estar aqui para te guiar nesses passos, porque esse é um dos meus propósitos. Agora, cabe a você decidir se você quer seguir esses passos. E assim eu termino o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê segunda que vem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.